Lulinha movimentou 19,5 milhões de reais em 4 anos e recebeu 721 mil reais do pai, diz relatório. Os valores se referem a débitos e créditos em uma conta do Banco do Brasil entre 3 de janeiro de 2022 e 30 de janeiro deste ano. O filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha movimentou 19 milhões em 4 anos, recebeu 721 em transferências recebeu dos pais no mesmo período. Os dados foram obtidos após quebra de sigilo bancário e fiscal aprovada pela CPMI do INSS revelados pelo portal Metrópolis. Os valores se referem a débitos e créditos em uma conta do Banco do Brasil entre 3 de janeiro de 2022 e 30 de janeiro desse ano. Ao todo foram... A defesa de Fábio Luiz nega qualquer irregularidade nas contas do filho. Quer dizer, realmente os caras foram atrás e acharam. A maior parte das movimentações financeiras de Lulinha está relacionada a rendimentos de investimentos e operações entre duas empresas em seu nome, a G4 Entretenimento e a LLF Tech Participações. No G4, o empresário movimentou 700 mil, desce aí. E aí tem as transferências do Lula, tal, e ele é investigado. Bom, a conclusão que nós temos, por enquanto, ela não é muito precisa, né? Afinal de contas, a gente não sabe exatamente o que são. Mas que é estranho um filho de presidente movimentar tudo isso de dinheiro, sendo que ele não tem, né, uma atividade econômica compatível para tal. Não é isso? Mas eu quero chegar no tema da live. Eu tô louco para chegar no tema da live. Calma lá. Então, ó, deixa eu só fazer uma coisa. Eu preciso ir no banheiro, faça a propaganda da Flash Plus, pede like da live aí. Com a boca cheia, vai lá. Gente. Live, moleque. Vamos ter a live hoje. A live hoje vai ser animal, tá? Vamos lá. Defesa de Lulinha diz que transferência de Lula são adiantamento de herança. Né? A defesa do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, afirmou que as transferências recebidas por ele correspondem a adiantamentos de herança e reembolso de custos que arcou quando o presidente esteve preso. Segundo a defesa, todos os movimentos de bens são registrados e declarados ao fisco, resultando de atividades legítimas ou de recebimento de herança. Aí você tem que cruzar a informação para ver se realmente está tudo declarado. O levantamento divulgado pela imprensa aponta uma movimentação total de 19 milhões. Os advogados do valor divulgado não representa patrimônio ou renda líquida. É porque assim, claro, movimentação não é patrimônio ou renda líquida. Uma vez que entra e sai, não significa que ficou na tua conta. Agora, o tamanho da movimentação, ele chama atenção. E novamente, né, cara, primeiro que assim... de fato, então, ele não tem ali como comprovar que é renda, porque senão ele ia falar, não, é o dinheiro que eu ganhei. Ele tá falando que não, que é a herança do Lula. Tá falando que é transferência patrimonial do Lula para o filho. Né? E segundo ponto é o seguinte, cara, o Lula não era o pai dos pobres, cara? Né? Tá cheio da grana aí? Então vamos lá. Põe na tela. Põe na tela aí. Dino anula a quebra de sigilo de Lulinha. Nessa quinta-feira, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, anulou a quebra de sigilo do Lulinha. Ele tinha anulado da amiga... Da Roberta. Eu quero te perguntar uma coisa. Quem é o relator da CPMI do INSS? Do INSS? Tem um cara no, INSS, no Supremo que está com 2 grandes casos. Não é o André Mendonça. E o INSS. Não, peraí. Antes quem era? Quem é o relator da CPMI do INSS é o André Mendonça. Antes era ele já? Sim, ele sempre foi. Depois, o que trocou foi a do... Sim, do Master. A do Master. Do crime organizado, na verdade. Por que o Flávio Dino... Então, eu não sei. Eu sei. A gente fez a pergunta ontem. Sobre isso, vou te explicar. O que acontece? O Mendonça, ele é responsável por verificar se a pesquisa ali que está acontecendo, a investigação que está acontecendo na CPMI está indo de acordo com a Constituição, certo? Então, ele é responsável pela parte prática do caso. Quando você tem um recurso, no caso a Roberta, entendo que ela entrou com um recurso, mandado de segurança... sorteia outro relator? No STF, calma, fica pior. Ela entra com recurso no STF para falar assim, olha só... Fizeram uma quebra de sigilo em bloco aqui, eu tô no meio e não justificaram um por um. Aí ele falou assim, como vocês fizeram uma quebra de sigilo em blocos e não foi justificado, eu vou cancelar a quebra de sigilo dela. Aí eu falei ainda no vídeo que eu fiz ontem. Abre precedente. Abre precedente pro Lulinha. E foi exatamente o que aconteceu. Aí por que o Flávio Dino tá sendo a pessoa que tá tomando essas decisões? Porque quando o caso sobe para o STF, ele é redistribuído. Mesmo que já tenha um relator. E é interessante porque, assim, no direito, a gente tem um
uma instituição que chama juiz prevento. Então, se você distribui uma ação, cai com o juiz, aí você fala, não quero esse juiz, eu cancelo a ação, você joga de novo, o sistema entende que você queria, por exemplo, trocar o juiz, aquele juiz ele já é responsável pelo caso. E mesmo que você entre com outro processo que é referente àquele processo que você já tenha, ele é juiz prevento, ele que tem que cuidar de todos os casos. Mas o STF não segue essa regra. Porque eles entendem que para esses casos não precisa, que é muito importante que uma outra pessoa avalie. Então poderia ter caído com qualquer outro juiz, mas caiu com o Cara, vou te falar, cara, ó. É que eu quero chegar no tema da live porque eu tô com impressões aqui, tá? Das coisas. Vamos lá, põe a próxima. O que é isso aqui? Vamos lá. Peraí. O senhor conhece Daniel Volcaro? E quando não tinha uma agenda marcada comigo, quando o Guido veio com o André Volcaro a Brasília e pediu se eu puder atender, ele veio conversar comigo, eu chamei o Galípolo. Acho que chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele. E ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, uma perseguição, que tinha gente interessada em derrubar ele, que não sei das quantas e tal. O que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Volcaro, como foi, Volcaro? Foi ótimo. Muito forte, Volcaro. Ele chamou o presidente, não dá pra ver, do Banco Central, vai entrar, Volcaro 3. Isso aqui assim, é uma mentira flagrante, né? É uma mentira flagrante. Agora, já que a gente entrou no tema, né? Vamos explicar antes de eu contar as coisas aqui, te mostrar as coisas. Eu vou te mostrar o espírito do que está acontecendo, tá? Às vezes, escândalos atingem pessoas que são grandes demais para se ferrar. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você pega um Davi Alcolumbre da vida. O cara foi presidente do Senado. É muito difícil o cara desse se ferrar em alguma coisa. Porque o cara ele é muito grande, ele tem muita gente perto, né? Ele tem muita gente na mão, ele tem muita gente que ele matriculou nas mesmas coisas que eles estavam fazendo. Então, é muito grande pro cara se ferrar. Então, o negócio bate e cai. Só que, o que acontece? Às vezes, o escândalo se torna grande demais para os caras que são grandes demais não se ferrarem. Então, nesse caso, por que eu acho que isso tá chegando nisso, que é uma coisa boa? Coisa número um. Os valores são exorbitantes, envolvem autoridades jamais antes tão flagrantemente comprometidas com o escândalo de corrupção como tem agora, que é o caso de ministro Supremo. E agora, neste exato momento que divulgaram a quebra de sigilo dele, agora tem um elemento novo, que é o elemento fofoca. O elemento fofoca faz com que um escândalo de corrupção, que ele teoricamente ele é muito técnico. Quando você vai falar do esquema de corrupção do Daniel Volcaro, é uma coisa meio chata, técnica. Olha, o cara tinha um banco, aí ele pegava um fundo, aí ele comprava cotas, aí ele revendia essas cotas, aí ele inflava essas cotas, aí o presidente de tal instituição, aí o papapá, aí você vai falando, que coisa chata. É uma coisa que não atrai o cidadão comum. O cidadão comum, cara, o cara tá preocupado, o padeiro tá preocupado em fazer pão. Entendeu? O metalúrgico tá preocupado em fazer a chapa dele lá. Até o cara parar pra entender. Agora, quando envolve o elemento fofoca, aí você pega o interesse desde o super juiz de Brasília que quer ler a minúcia do processo, o interesse desse cara na fofoca, até a Dona Maria, que não sabe nada de banco, mas ouviu dizer que a namorada de um falou com o outro que, aí pegou. Aí o negócio vira Big Brother, irmão. Então, eu tinha um tweet aqui que eu até mandei. Aqui, ó, detalhe. Põe na tela, por favor, esse tweet. Eu quero começar o escrutínio das coisas que saíram com este tweet para você entender.
Essa moça, Juliana Santos, eu nem sei como tá a nossa relação com ela, tá? Eu sei que ela era uma pessoa que a gente já se aproximou, já brigou com a gente também. Eu nem sei como tá hoje. Mas o tweet dela é o seguinte: 2 anos e Vorcaro vai estar em podcast falando sobre superação. Ele tem muita gente na mão, nem vale a pena a fadiga. O espírito das pessoas hoje... Você pôs na tela o tweet? O espírito das pessoas hoje tá assim. Ah, isso aí não vai dar em nada. Isso é... Opa! Isso é justamente o que, vamos chamar assim, a aliança do crime quer. A aliança do crime quer que você não tenha esperança. A aliança do crime quer que você, depois do que fizeram com a Lava Jato, que destruiu a esperança do cidadão comum em alguém poderoso se fiar no Brasil, a aliança do crime quer que você continue nesse modo. Não fique nesse modo. Porque, como eu venho falando há muito tempo, talvez essa seja a Lava Jato do teu tempo. Você, moleque de 18 anos, você, moleque de 17 anos, ou você que passou pela Lava Jato e hoje está vendo de novo, essa talvez seja uma outra Lava Jato ainda maior. Não perca a esperança. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou sentindo coisas, estou sentindo elementos que não são comuns em escândalos que vão acabar em pizza. Por exemplo, você tem uma CPMI que aprovou a quebra de sigilo bancário de empresa ligada ao ministro Supremo. Meu irmão, isso nunca aconteceu antes. Ah, mas salvaram depois. Tudo bem, mas isso aumenta a tensão. Eu tô vendo, por exemplo, a Polícia Federal ir pra cima do Alexandre de Moraes de uma forma que eu nunca vi isso, cara. O diretor da PF vai lá e vai pra cima do Toffoli. Ó, eu quero que tire o relator do caso. O cara sai do caso, mano. Isso nunca aconteceu. E agora a polícia sai metendo coisa do Alexandre de Moraes. Caramba, velho. Mas eu estou sentindo uma ninguém larga a mão de ninguém da imprensa. E por quê? Quando teve o inquérito das fake news, basicamente os ministros supremos falaram assim: ô imprensa, quem manda aqui somos nós, fica na tua. Fica na tua. A galera sentiu isso daí, tá? O fato de ter uma mensagem do Daniel Vorcaro tentando comprar o DCM e depois, quando não consegue, falar: vamos, eu vou pôr eles no inquérito das fake news, eu vou fechar esse site. Isso aí dói, cara. A imprensa olha e fala assim: pera lá, velho, nós somos isso no final do dia? Um ministro supremo ou um playboyzão, que é isso que é o Daniel Vorcaro, um playboyzão, vai mandar fechar a nossa empresa porque ele tá pagando milhões para Alexandre de Moraes, ou porque ele tem uma relação muito íntima com o Dias Toffoli? Um playboyzão? Então eu tô sentindo a imprensa comprometida em, meu irmão, vamos no resort do Toffoli, foda-se, vamos. Eu vi agora na matéria, a gente acabou de ler uma matéria onde fala ali: informações obtidas pelo Metrópolis confirmadas pelo jornal O Globo. Isso não é comum, um veículo citar o outro. A gente viu também uma outra matéria onde estava: jornalistas do Metrópolis confirmados pelo Estadão. Eu tô sentindo um companheirismo. E eu tô sentindo pessoas me ligarem, né? Às vezes pessoas assim que não são de se expor publicamente, falam assim: pô, Arthur, tô pensando em gravar um vídeo sobre isso. Até meu conselho para essa pessoa foi: não grave. Não grave, porque você vai pegar o ônus sem pegar o bônus da exposição. Deixa que a gente fala. Irmão, a USP fazer evento contra ministros do STF no momento em que o Dino tá cortando com o penduricalho dos... Cara, isso não é receita comum. Isso não são os ingredientes comuns daquela sopa que vai terminar em pizza, né? Não são. Tem elementos novos aí. Tem elementos novos. E como eu falei, agora, com a fofoca, com a coisa memética vindo à tona, ele falando com a namorada dele igual um idiota, né? O negócio toma outra proporção. Que, aliás, eu vou te falar uma parada, velho. Estão deixando o cara pelado na Praça da Sé, brother. Exposição de 3 anos, 4 anos de conversa com a namorada do cara. Meu irmão. Gostou deste vídeo? Curta, comente e se inscreva para mais cortes como esse. E não se esqueça, nada escapa da mira da onça.